Olá pessoas, aqui é o Verde e esse será mais um episódio do Descendo a Lenha. Nós do Vila Madeira continuaremos com o nosso podcast semanal e, como perceberam nessa última semana, traremos também esse outro material para vocês. O primeiro vídeo foi um piloto que justamente apanhou um pouco com questão de áudio, que na hora que nós gravamos ficou duplicado, não era para ter saído o áudio junto com o vídeo e ficou algum erro nosso ali que a gente tem que entender. E deu um pouquinho mais de trabalho que a gente imaginou na edição, só que já serviu pra gente ter uma ideia de como seria o formato. E inclusive a próxima partida já tá no forno, não no forno, né? Digamos ele tá no processo de montagem, pra dar aquele acabamento e passar um verniz. Mas então, do que é esse vídeo? Nesse aqui vai ser um outro formato que nós queremos fazer pro Descendo a Lenha, que é mais uma jogada específica que nós queremos abordar, ou algum outro tema que é mais, não é o de um jogo inteiro, é um tema específico que a gente quer, por exemplo, como usar flash, como a gente vê isso no nosso elo, que não é o elo alto, é o nosso elo de madeira, que fica pode ficar no bronze, prata, ouro, sempre tem aquele momento meio madeira ali. Então, eu espero que vocês gostem desse material. Não esqueçam de comentar o que estão achando do nosso trabalho, para que a gente tenha uma ideia se a gente precisa melhorar, o que a gente precisa manter. E se esses vídeos esse formato de vídeo também agrada a vocês. Então, acho que chega de falação e vamos pro jogo. Então, olá a todos do King da Madeira. Como a gente tinha falado, esse formato de episódio vai ser onde eu vou abordar sobre algum tema específico que possa ter acontecido em jogos, que vocês vão encontrar em jogos de elo mais baixo e que a gente acha interessante comentar com vocês. Esse episódio em específico, eu vou falar sobre a fuga do meta, que pode acontecer muito em elo baixo. Ou um jogador sair do meta, ou nesse caso específico dessa partida, eu vou comentar sobre 2 jogos que nós tivemos no mesmo dia. Eu acho que é importante a gente falar que esse foi o primeiro, e logo depois foi o segundo jogo, onde o time inteiro deles fugiu do meta. O que eles fizeram? Já na tela quando a gente estava carregando ali de loading, a gente percebeu que todos tinham golpear. E eles foram, além disso, eles foram com um time totalmente que tem algum tipo de passiva ou habilidade que aplica veneno. No caso do Timo, o Twitch, a Cassiopeia e o Swain. Eu não sei se o Swain acumula, mas por exemplo, o veneno do Twitch e do Timo, a Cassiopeia pode usar em sintonia com as presas dela. Isso, se o jogo tivesse prolongado, vocês vão entender o que aconteceu que não prolongou, ela conseguiria causar muito dano fácil, sem gastar tanta mana, não ia precisar ter que acertar alguma habilidade para dar a sequência das presas. Se o Timo ou o Twitch acertasse, ela ia dar a sequência. E além disso tem um sangrar do Darius, então eles fugiram do meta, fizeram um time meio temático, todos com golpear. Quando a gente viu a tela de loading, o que a gente já pensou? Isso que eu quero deixar vocês cientes. O que teria acontecido se a gente tivesse achado que tivesse tomado a postura de um jogo normal? Provavelmente nós teríamos perdido o jogo porque eles ia perder não porque dá certo esse tipo de jogo, a gente ia perder porque a gente ia tiltar no início da partida. O que a gente pensou quando viu na tela de loading? Eles vão invadir, então o que a gente precisa fazer? Correr o mais rápido possível e guardar as entradas da selva. Foi a nossa primeira decisão. A partir dessa decisão, como nós fizemos isso, a gente previu que eles iam invadir, a gente saiu rápido da base, isso que é importante também. O jogo começa, você precisa sair para proteger a sua selva. Você ficar ali, minimizado o jogo e sair só um pouco depois, você pode ter uma grande desvantagem, pode ter uma invasão, quando você chegar você é morto pelo time adversário que estava te esperando ali. Então a gente ficou atento a isso e depois todas as jogadas que eles foram tentar fazer, a gente já sabia o que eles iam fazer. E foi um jogo ridículo de fácil. Então eu vou despausar aqui para que vocês entendam melhor o que aconteceu.
Então eu vou até acelerar um pouco esse início, que não vai acontecer tanto, vocês vão ver que, como a gente falou, eles saíram ali da base, então demorou um pouco mais e a gente saiu o mais rápido possível. O Renekton demorou um pouquinho ali, e nesse caso eu sou a Ashe, o Phil tá com o Olaf, o Arg tá com o Malzahar aqui, nesse ponto. Eu vou colocar aqui até na névoa, eu vou tirar a visão do... Nós estamos no time azul. Eu vou deixar só a visão que a gente tinha. Então, a gente já viu onde era o invade. Já foi os 4. Então a gente já tinha essa visão. E o que a gente poderia ter feito aqui e dar errado? Por exemplo, a gente começou a se posicionar para tentar defender o objetivo. E se a gente tivesse tentado defender o objetivo aqui, a gente iria perder. Porque eu acredito, eu não sei, assim, eu não sou bom nesses negócios, nessa parte de cálculo, de dano, para ter uma ideia. Mas eu acredito, e ainda mais porque a gente tem a Soraka, que não ia conseguir curar muito, ia conseguir curar a gente, mas ia perder muita vida. Ou ela ia usar só o Q, não ia conseguir curar ninguém, e não ia estar dando tanto dano. Eles iam dar mais dano na gente e eles tinham golpeado. A gente não ia conseguir nunca roubar o blow deles. E provavelmente muitos iriam morrer. E isso poderia acontecer em um jogo que você tentasse seguir o padrão normal, tentasse defender sua selva. Não tem o porquê a gente defender. Então o que a gente pensou? Não defende, deixa. Aqui o Lune com a Soraka, o Metal Sonic ali com o Renekton. A gente já viu ali, tem 4 deles. A gente agora já viu o Swain. Então beleza. Aí a gente já falou. Vamos pro roubar o Blue deles. Não tem por que a gente ficar. O Arg já ficou defendendo no meio e o Renekton, o Metal Sonic, vai subir pro topo. E quando a gente fez isso, a gente já falou. Eles vão fazer o Blue e vão dar dive em alguma rota. A gente imaginou que seria na rota do topo mesmo. E aí vocês vão ver. E o nosso objetivo era roubar o Blue e forçar o mais rápido possível a torre do bot. E com as mudanças, a gente mesmo, se fosse o 5 pro topo, 4 consegue levar mais rápido a rota inferior. E isso aí, eles também erraram, sim, por conta desse momento do meta. Ali o Renekton ficou um pouco, ele não viu, o Twitch foi pro meio. O Arg conseguiu farmar e a gente, beleza. Levaram um Blue, tem um cara no meio, vamos forçar a rota inferior. Não apareceram ali ainda pro Renekton. Agora eles chegaram. O Renekton ele avançou um pouco mais do que devia. E ele não vai conseguir, a gente sabia que ele estava morto. Então ele tentou enrolar o que deu pra enrolar. Pegaram o First Blood muito fácil e continuaram na rota. Cassiopeia, Swain um pouco, o time saiu, acredito que eles vão... Não, só foi o Ardar, acredito. Vão continuar ali. O Malzahar tá tranquilo contra o Twitch. E aqui a gente levando, dando muito mais dano. Eles nem conseguiram atacar a torre ali, pra ter uma ideia. E qual que foi a ideia deles nesse ponto? Eles iam tentar dar o dive no Malzahar, mas o Malzahar já estava ciente também. Eu não tinha visto essa jogada, um ótimo flash do Arg. Aí eles perderam o dive e começaram a descer nessa direção. Aqui a gente vai conseguir levar a torre. E qual que é o objetivo deles? Provavelmente levar o dragão. Porque se tem muito golpear, eles levam o dragão. Ou eu tentar matar a gente, não sei. Aí como assim? A estratégia dele começou a dar errado. Veio dois ficaram e tentando partir pra cima da gente. A gente estava em nível acima deles, porque a gente ficou em rota farmando. O Ark tá nível 3, a gente tá nível 2, eles estavam nível 1 e tentaram trocar. A troca nível 1 a gente não ganhava, ok. Mas aí já eles com 1, 2 níveis de diferença, eles não ganhavam da gente. A gente matou eles, e o time que tem só um golpear, contra o time de 5 golpear, faz o dragão muito rápido. Enquanto isso o Renekton forçando a torre superior. Então assim, eles começaram a perder muito objetivo. Aqui acabou o jogo pra eles. Eles deram 3 abates de graça pra gente, perderam o dragão e já perderam uma torre. Ou seja, a gente, nesse início de jogo, com
menos de 5 minutos a gente já tinha um bônus, a gente já tinha uma vantagem de 400 de ouro cada um, sem contar os abates. E aqui, nem sei se precisa prolongar tanto o jogo. Eles vão continuar tentando trocar com a gente. E aí eles começaram a se perder muito. Assim, vão trocar, vão ficar dois no topo contra um Renekton pra tentar matar. Fica um no meio. Ali, assim, a gente já não tem um porquê ir pro bot naquele momento. Aí eles viram que eles passaram o rio, beleza, a gente desce pra proteger a torre. E o time que tá com muito de golpear, eles ficam em desvantagem de magias. Eles, sim, a gente tem uma cura, a gente tem um exausto, eles só tem golpear, flash e fantasma. Eles não conseguem ganhar as trocas da gente. E eles tentam trocar, eles não vão pra selva, assim, eles tinham que aproveitar a vantagem do golpear, ir pra selva, tentar fazer alguma coisa, lutar em equipe, eles tentam fazer rotas normais. E vão morrendo, só vão morrendo. Aqui já tá uma vantagem, a gente tá com em menos de 10 minutos, a gente já tem quase, tá com 3.000 já de vantagem de ouro. A gente vai levar, não sei se a gente consegue levar agora a torre, eu acho que leva. Não, que eles não conseguem, que eles chegaram. E em níveis. Aqui, como eu tirei a habilidade, não fica tanto pra gente ver. A gente já tem nível 5, já tem nível 6 e tem desde ainda nível 4. Como eu falei, assim, o jogo já estava perdido pra eles nos 5 minutos. E poderia ter dado muito ruim pra gente se a gente tivesse feito um jogo normal. Ali só pensa só lá, Malzahar, né? Aqui eles tentam fazer mais uma troca, perdem de novo. A gente já com o nível 6, agora a gente faz varal. Então assim, a gente conseguiu pegar muito objetivo. A gente pegava os abates, pegava os objetivos. Pegava abate, pegava o objetivo. E eles já não conseguiam voltar pro jogo. E como eu falei, assim, poderia ter dado muito ruim pra gente se a gente tivesse feito um jogo normal. Vamos tentar defender a nossa selva. E esse é o ponto que eu quero falar. Quando tem alguma fuga do meta, você não pode pensar no meta. Ali no dragão a gente sabe que não tinha como pensar, a gente deixa. E essa é a ideia. Se algo saiu do meta, você não pode pensar no meta. Você não pode jogar achando que está dentro do meta. Assim, como eu falei, eles não conseguem voltar mais. E o ponto sim, porque eu quero mostrar dois jogos pra vocês, por quê? Porque esse é o jogo em que a gente estava na meta e a gente saiu da caixa pra fazer outras, ou jogar de outra forma, porque o time forçou isso. E agora o outro jogo já vai ser o contrário. Vai ser o nosso time que vai ter um jogador que vai estar fora do que é considerado meta. E aí eu quero mostrar devo mostrar qual foi a nossa forma de tentar jogar assim. Nesse aqui eu não vou continuar, porque vai continuar assim. Eles vão continuar tentando trocar com a gente vai em grupo, mata eles. E termina muito A1, A3, alguma coisa assim. E a gente dá o GG muito fácil. Acho que a gente pode encerrar nesse aqui e o próximo jogo já vai ser, como eu disse, já vai ser o contrário. Vai ser nós que vamos estar fora do meta. E aí eu quero explicar qual foi a nossa visão e o que quase deu errado, por que quase deu errado. E como que a gente conseguiu, usando uma formação não usual, a gente conseguiu até conseguiu ganhar. Muito esforço, mas conseguiu. Então é isso, eu vou já iniciar a próxima partida. Bom, como eu disse da partida anterior, esse vai ser um vídeo que eu quero trazer formas que você tem que pensar quando algo sai do meta, que sai desse usual, sai da caixa como que a gente tem que interpretar isso. No jogo anterior foi o time que a gente enfrentou que tinha saído, o time inteiro resolveu sair do meta. Você pode enfrentar isso no elo baixo, pode acontecer do time fazer isso, é normal. Ou pode acontecer, como vocês vão até ver no próximo vídeo que a gente vai mostrar também, de um jogador sair do meta.
Nesse caso aqui foi um do nosso time que saiu do que é considerado usual. Que foi aqui no caso o Gustavo. Deixei até nessa tela vocês verem que ele está com o Bardo Selva. É um campeão que eu já vi ele usar na selva, e quando ele foi para selecionar eu falei, não, pega que vai dar bom, não tem problema. Mas aí o que pode acontecer, por exemplo, quando você tá, só você, aqui a gente estava em time fechado e isso aconteceu do pessoal duvidar do campeão. Então, quando é em time fechado aconteceu isso, que era o nosso caso, os 5 ali era o Arg jogando de Malzahar, o Phil jogando de Ryze, eu jogando de Morgana e o Joypado e o João jogando de Jhin. Nós, time fechado, tivemos problema quando ele fez essa escolha de campeão. Quando é então só aleatórios, isso vai acontecer muito mesmo. Eu vou até deixar assim a tela indo mais rápido porque não é uma jogada específica que eu quero mostrar, e sim a visão que você vai ter que precisar ter durante todo o jogo. Sim, foi executado. Mas a questão é, o que eu quero mostrar nesse vídeo específico também. Quando um jogador sai do que é usual, você não pode jogar achando que o jogo vai fluir normalmente, porque ele não vai. Ele vai ter alguma diferença. Um bardo na selva, o tipo de gank vai ser diferente, o horário que ele dá gank vai ser diferente. Ele não pode fazer o que um jungler, que seria no caso o Lee Sin, ele não vai conseguir gankar tão cedo, porque não é a forma como o Gustavo consegue montar esse bardo de ângulo dele. Não é assim. Ele pode fazer esse gank que a Catarina mais se matou do que deu certo, mas só por erro da Catarina que isso deu certo. Agora, por exemplo, essa jogada no topo, provavelmente ele teria matado? Teria, só que o Renek não apareceu, o Lee apareceu. Então, em todos os ganks que ele foi, o nosso time duvidou da capacidade que ele teria no gank. O Arg pediu pra ele não ir, ele foi mesmo assim, ele conseguiu matar o Kenny. E aí ele já foi direto pro top e o Phil tinha pedido pra ele não ir, porque tava sem mana, não ia conseguir ajudar, só ia conseguir dar auto-ataque. E ele foi mesmo assim. O que acontece nisso? Quando o time tá duvidando da escolha, além de já ser uma escolha complicada, fora do usual, que ele vai ter a necessidade de jogar de um jeito diferente, quando o time ainda também não ajuda, vai ser pior ainda, aí que provavelmente não vai dar certo mesmo. Porque se a pessoa tá jogando, mesmo que seja ruim, se você duvidar e você não acompanhar, você não ajudar, não vai dar certo mesmo. Aí você meio que não é que você vai forçar a dar errado. O time vai forçar a dar errado. Não é porque às vezes porque o campeão é ruim, é porque o time realmente não ajuda. E nós ficamos assim o jogo quase todo. Todas as jogadas tinha ali uma indecisão em mim porque eu não confiava no que poderia estar acontecendo. O dano poderia rodar, no controle que poderia ter, na falta de tanque que a gente enfrentou nesse jogo, não tinha tanque no time. E o que se fosse todos aleatórios provavelmente poderia acontecer, simplesmente rage e dar um FF quando desse 20 minutos. Que teve também a ameaça de ter FF quando desse 20 minutos no nosso time. Porque além de ser o Bardo Selva, o nosso time não tinha como conseguir vantagem cedo, fácil. Era um Jhin na bot lane enfrentando uma Karma e uma Ashe. No meio era o Malzahar, que ele precisa de ter alguns itens para começar a crescer em jogo. Não demora tanto como, por exemplo, o Ryze, que é do topo, e o Jhin no bot, mas ele demora um pouco para conseguir aplicar os danos, ainda como ele enfrenta a Catarina, que não precisa de mana, consegue dar um dano alto, e com os diversos ganks do Lee Sin, que foi o pior problema, a Catarina nem é tanto o problema, mas sim os ganks do Lee Sin sempre vai dar pra ela, sempre o suporte que ele tem ali, e que o Bardo, com essa forma que o Gustavo usa, ele não consegue tentar tão cedo, ele precisa ter mais habilidade, precisa ter um pouco mais de sino, precisa ter um pouco. Precisa ter as habilidades mais evoluídas. A partir do nível 5, 6, se não me engano, eu até posso ver, a gente pode ver com ele, que é que o bardo começa a funcionar.
E vocês podem olhar pelas jogadas, que no geral não foi um. Ele não foi mal, ele conseguiu até algumas vantagens ali. A questão é, o nosso time não pode. Esse foi um erro meu, eu acho bem. Eu falei pro João lutar pra gente conseguir matar. E achei que eu conseguiria prender a Ashe pra ele matar ela. E não deu certo. Eu morri e foi bem ruim. Foi total erro meu. E aí, como só aqui pela parte do vídeo. Aqui eu pedi para iniciar a luta para a gente ter uma ideia se o nosso dano estava o suficiente para trocar com eles. Enfim, não funcionou, a gente tinha um problema que não tinha tanque. O Renek também conseguiu entrar na luta, que a gente iniciou mais cedo, enquanto eu estava lá. E a gente conseguiu levar isso aí. Então aqui a gente estava levou uma torre do meio, não conseguiu levar, levou duas torres do meio, não conseguiu levar nenhuma T1 ainda. E a gente conseguiu segurar até bem as torres. Em questão do ouro, tá, a gente conseguiu empatar nesse momento. Os dragões eles passaram a gente. E aí, só que assim, a partir desse momento, assim, pra ver se a gente conseguiu iniciar. E esse sim, o que foi bom dessa luta que a gente entendeu? A gente não tem tanque. A gente não podia deixar eles iniciarem na gente. Então a única forma que tinha como a gente ganhar isso aqui seria através da nossa iniciação. O que era um pouco complicado, porque a gente tem o Jhin e o Bardo para iniciar, e só que as duas iniciações não pode cancelar a outra. Na verdade o Bardo pode cancelar a iniciação do Jhin. A gente conseguiu levar a torre do bot, entregou a do top, e aí foi onde a gente vai errando. A gente não poderia ter enfrentado eles ali, a gente vai enfrentar para defender uma torre que não tinha necessidade. A gente vai perder a torre do meio também por conta disso, tá? Por um erro de jogada. E a partir desse momento a gente começou a errar muito em levar pick-off. E aí foi o ponto onde começou a ter muita crítica também com a forma de jogar do Gustavo. Ele queria aplicar os pick-offs, ele é a função do bardo quando vai na selva, a forma que ele usa é aplicar pick-off, movimentar muito, colocar a visão, porque ele tem o sino que dá velocidade, ele tem os portais. O problema é que o time deles tem uma resposta muito boa a isso. Porque tem uma Ashe que dá visão, tem o Renek que tem stun, tem a Karma que dá uma velocidade enorme. E o Lee Sin que tem uma ótima movimentação e distribui muito ward porque ele fica com item de ward. Então o Lee Sin necessita disso para conseguir fazer as jogadas. E a gente começou a cair muito em pick-off. E a Ashe começou a dar muito dano na gente. Mas pra frente do vídeo, ela derretia todo mundo. Porque a gente não tinha tanque, a gente não tinha armadura. E a gente começou a perder por conta disso. E aí foi outro momento que a gente teve que fazer uma leitura diferente. Por exemplo, quem não estava fazendo armadura, a gente comentou que, né, não sei se foi, acho que foi até o Gustavo, ele não estava fazendo porque ele não tinha ideia de fazer qualquer armadura na build dele. Porque ele até comentou, não, minha ideia não é ser pego na levar dano, é conseguir matar com stun em que a pessoa consiga me dar dano. O problema é que ele começou a cair muito nas jogadas deles. E aí foi necessário ele fazer a armadura. Essa jogada foi a gente conseguiu levar alguns. O problema é que a gente não conseguiu levar os carries dele, nem a Ashe, nem a Catarina. E não conseguiu empurrar nenhum objetivo, infelizmente. E aí assim, tá naquela, a gente não conseguiu levar a torre do topo, a torre do bot, aquela do meio naquele momento, e não consegue levar mais nenhuma rota.
A gente não consegue chegar perto da base deles. E a gente consegue lutar, só que a gente termina com muita pouca vida e sempre termina algum deles vivo, que pode matar a gente. Aí aqui que a gente não conseguiu iniciar, antes deles iniciarem na gente. E a nossa falta de tanque foi um problema, ainda mais porque a gente estava sem o fio também, a gente continuou lutando e não fugia. Aí foi erro nosso. Aí a gente tentou segurar eles para o fio conseguir pelo menos levar a torre. O Renekton deu TP e pelo menos a torre caiu. É isso, um pouco overstream. Ele deveria ter levado a torre e ido embora, não continuar trocando. Sempre usar a mecânica do Rise que facilita muito o kite. Você não cancela sua movimentação se você tiver castando as habilidades. A minha ideia, como eu estava de Morgana, o normal teria sido partir já para uns anos, mas não ia adiantar muito pela nossa ideia de jogo. Aí o Mark meio mal posicionado e a gente começou a cair nesses picos, um a um, nós fomos morrendo. Como eu comentei, eles têm o dano muito alto. A Ashe consegue derreter a gente muito fácil. E foi essas lutas que a gente não podia fazer lutando. A gente não podia, a gente tava sem. Nós só podíamos lutar com 5. E a gente ia tentando enfrentar morrendo um a um, e eles foram empurrando a gente. Então, como eu estava comentando, a ideia seria ter sido fazer uns Zonias para aplicar, para conseguir usar minha ult, lutar e usar os Zonias no meio deles, causar o stun. Só que, como eu comentei, a gente não conseguia mais levar as rotas. Sempre que alguém tentava levar uma rota, acabava sendo pego num pick-off e morria. E eles sempre andavam juntos. A minha ideia, então, eu partia pra Flama, talvez eu deveria ter partido pro portal primeiro. Aqui eu fui, o Gustavo, como é que você pega aí? Foi sim, aí a gente foi pego nesses pick-offs. Muito disso. Como eu comentei, então eu fiz a Flâmula e partiu pro portal, porque eu conseguiria sim deixar uma rota empurrando e obrigar alguém a ir lá. A gente tentou contestar um armário ruim, esse tubarão, agora que eu vi que tudo foi tão ruim assim. Não parecia ter sido tão ruim no jogo, mas foi. E começo com a Flâmula do portal. E aí foi falando o dano da Ashe que tava muito alto. Isso foi bem ridículo. Com o portal e Flâmula eu conseguia forçar eles a se dividirem. Pelo menos foi uma forma que eu via para conseguir segurar o jogo até aqui. E sempre lembrando que nesse jogo a gente teve muito problema contínuo com comunicação, porque já sempre tudo que acontecia já era culpa da escolha de Bar do Céu. Que não vejo que tenha sido, talvez o problema maior foi que a gente ficou sem tanque. E aí a gente tinha que jogar de uma forma diferente. Foi isso que a gente tentou fazer. A gente percebeu que ela não pega em pick-off, então tá, o que a gente vai fazer para não ser pego tanto em pick-off? O que a gente vai fazer para mudar? Como que a gente pode jogar? Como que a gente pode aceitar a luta? E assim, depois com eles com o Barão aqui, a gente dava quase tudo certo que a partida seria deles. Mas um pouco antes disso, quando a gente começou a perder o Barão, a gente teve um tempo pra dar puxão de orelha, ninguém tinha que dar puxão de orelha, e dar uma acalmada e o time pra fazer o time conseguir jogar um pouco mais junto. Para que a gente conseguisse controlar o jogo, voltar pro jogo, conseguir fazer alguma coisa.
quando eu vi que a gente começou a perder o jogo, que a gente não conseguia empurrar a luta e que a gente só conseguia ganhar alguma luta quando a gente iniciava e matava alguém antes deles começarem a dar algum dano na gente, eu sabia que a única forma da gente ganhar o jogo seria aguardar. Aguardar, fechar a build. Era a única forma de conseguir ganhar. Aí, essas eram as lutas que davam certo pra gente. A gente conseguiu matar a Catarina antes dela fazer qualquer coisa. E aí sim, a gente ia pegando um a um e conseguindo matar. Assim a gente conseguia. Era a forma que a gente conseguia ganhar o jogo. Era só dessa forma. E aí esse foi o ponto pra gente aproveitar e empurrar o máximo possível. Porque assim a gente podia trocar, assim a gente podia lutar. O problema é o overspend. A gente dividiu, não sei se foi uma boa ideia dividir. E aí o problema de overspend. A nossa vantagem é como eles diminuíram um pouco o tempo de ficar morto, a gente ainda conseguiu defender a base. Como a gente conseguiu levar o inibidor deles, deixou o inibidor direto. A ult do Jin dá uma assustada boa neles. A gente conseguiu defender ele à torre ainda pelo menos. E sempre tentando manter a calma. Esses foram os pick-offs, a gente não devia ter caído, mas a gente caiu. Essa foi uma fuga muito longa e sim, sempre gerou problema porque tinha conseguido fugir, o Gustavo era pra ter corrido e ele não correu. E assim, sempre que dava alguma coisa errada, colocava a culpa a culpa era da escolha do Bar do Django. E o que a gente comentou, o problema não foi o Bar do Django, o problema foi a forma do Gustavo fazer algumas jogadas. E poderia ser qualquer campeão que teria dado ruim de qualquer forma. Acho que foi até o ponto que começaram a fazer um pouco mais de defesa, que a gente comentou, que não adiantava ter o dano, só dano, que você pega em pick-off quando estava acontecendo. O Gustavo fez a Anjo Guardião, que foi importante, principalmente nessa parte. E aqui a gente consegue abrir muitos inibidores. E a gente perdeu só o fio. Também tem um Renekton, a gente não consegue levar a base deles. A gente não tem Ninho, tem um Renekton. E a gente parte para melhor ideia, como a gente estava com dificuldade para conseguir empurrar todas as rotas, a gente vai ter um Barão, 2 Super Minions, 2 rodas com Super Minion. E nesse ponto o jogo estava muito bom pra gente. Uma flama quando a gente estava fazendo o Barão, coloquei portal, coloquei flama, tinha Super Minion, eles perderam muito tempo para limpar ali, a gente não conseguiu fazer o dragão, até porque a gente nem tinha tanta ideia de fazer o dragão, porque a gente tinha só um elemental e o dano não ia valer a pena forçar uma luta ali. E por isso a gente preferiu focar as rotas. A Ashe entregou, posicionou muito errado. A Catarina também já se foi pega muito fácil. Eu acredito que eles não imaginavam que tinha um ward ali. Eles se posicionaram muito errado pela ideia e foi como a gente conseguiu levar esse jogo. Mas o importante que eu quero reforçar é independente se é você ou outro time que
pegou uma composição, um campeão que está fora do meta. Se é o seu time que pegou uma composição, um campeão que está fora do meta, você não pode jogar achando que está dentro do meta. Você tem que jogar diferente, você tem que pensar. Conversa com quem pegou o campeão, entenda como ele vai, se ele vai conseguir gankar cedo, se ele prefere fazer um power farm. Se for, por exemplo, na selva, que era o caso do Gustavo, ele preferiria fazer um power farm, mas a gente pediu muitos ganks dele cedo, isso atrapalhou o início dele. Ainda mais porque eles vêm vazando do Lee Sin e tudo. Ou entenda se foi alguma rota, entenda se ele vai precisar de alguma ajuda em gank, entenda se ele vai... se ele acha que ele consegue ganhar uma vantagem muito cedo, se ele acha que a matchup contra outro campeão é boa, se ele conhece bem, se ele já usou esse campeão outras vezes, que tipo de build ele vai fazer, se ele vai ficar mais tanque, se ele vai ficar com mais dano, se vai precisar... Porque se ele não fizer, por exemplo, se for um campeão que normalmente é tanque, você acha que ele vai ser tanque, e ele faz uma build de dano, você pode jogar achando que tem um tanque no time e não tem. Então você não pode jogar da mesma forma, você não pode achar jogando que vai ter um tanque ali para te dar peel, um tanque ali que vai conseguir iniciar uma luta e ficar muito tempo vivo. Você tem que entender isso, igual, né, o que a gente conseguiu entender. Se uma luta que eles iniciassem, a gente ia perder. A gente tinha que recuar, a gente não podia ficar para troca. A partir do momento que a gente conseguia iniciar e dar o dano suficiente para tirar um campeão deles antes que eles causassem algum dano na gente, era a forma que a gente conseguia ganhar. A gente tinha duas ults que facilitavam isso, que era a do Gustavo, que ele poderia travar, e com isso já conseguia acertar uma ligação, ele um stun e o Arg ultar, e com isso o João lutando por trás, dando a lentidão e o dano do Jhin. Isso desestabiliza o time. Ou só o João iniciando a luta, desestabilizando o time, para conseguir facilitar que eu ou o Gustavo dê um snare, um stun, e o Arg ultasse neles, e o Phil conseguisse chegar também causando o snare. Era a forma que a gente conseguia ganhar as lutas, só assim. Se eles iniciassem, a gente tinha que recuar. Isso que vocês têm que entender. A nossa composição, a gente viu que funcionava assim e que a gente tinha que esperar o late game. Antes disso, a gente não conseguia ganhar. A gente perdeu o barão, a gente tinha que ter recuado. A gente até morreu mais do que morreu muito ali que deveria. Por sorte, naquele momento específico, as rotas não estavam tão boas para ele. E é isso. Além que nós começamos a ser muito pegos em pick-off. Então para de fazer split push. A gente não podia deixar ninguém fazendo split push porque eles iam chegar com o time inteiro e ia matar. A gente não ia conseguir responder. Pelo fato de que a gente não conseguia responder a uma luta iniciada. A gente tinha que iniciar a luta. Logo os 5 tinham que estar no time. Então por isso não funcionava tanto split push nessa estratégia. Porque a resposta deles era melhor. Então a gente tinha que lutar em grupo. A gente tinha que arrumar alguma outra forma para conseguir empurrar nas rotas. Por isso eu fiz uma flâmula e fiz um portal. No outro jogo, o que ganhou o jogo também foi a questão da leitura de jogo. A gente sabia que se a gente tivesse jogado normal, tentasse defender a floresta, lutasse liga do nível 1, a gente poderia perder, eles poderiam ganhar uma vantagem muito grande, a gente ia tiltar, não ia conseguir voltar pro jogo, e eles com a composição totalmente quebrada, como era daquela deles, e conseguiria ganhar da gente. Tudo depende da sua leitura de jogo. Você não pode jogar dentro da caixa se tem algo que está de fora. Porque vai faltar ali, vai estabilizar seu jogo, o time vai tiltar. E não adianta você ficar tiltado, você ficar com raiva por conta da escolha, você reclamar, você não acompanhar porque não confia no campeão. Isso só vai facilitar pro time adversário. Vocês têm que jogar em equipe. É um jogo para você jogar em equipe. A escolha não te agradou, o campeão não te agradou, não era isso que queria. Paciência. Com o que você tem em mãos, o que dá para fazer. É isso que você tem que sempre levar em mente. Entenda também como está decorrendo o jogo. Se o que você imaginou que ia acontecer no início não aconteceu, muda a forma de jogo para tentar conseguir ganhar com o time que você tem no momento. E eu acho que é isso. Eu me prolonguei muito mais do que eu queria nessa análise. Era para ser um vídeo de 5 minutos. Eu já estou com 40 aqui. Tenho que encerrar, então ok. Até a próxima aí.